Primeiramente, né, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Tech Talk. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Lima, sou engenheiro de produtos aqui da OpenCAD. E para quem ainda não conhece, está vindo aqui pela primeira vez no Tech Talk, esse é o momento em que a OpenCAD traz um dos nossos engenheiros, né, engenheiro de aplicação, para falar e mostrar na prática como podem ser usadas as ferramentas que nós da OpenCAD, né, oferecemos a todos aqueles que querem, né, de certa forma, agregar um valor ao seu projeto, ao produto, né, e até mesmo à sua pesquisa acadêmica, ok? Se vocês, não sei se todo mundo aqui acompanhou, mas há 2 semanas atrás eu fiz um webinar sobre robótica, né? Inclusive, vou pedir até para o Pedrinho, que está aqui também, Pedrinho, compartilhar com eles o link do último vídeo que eu fiz no YouTube, por gentileza, tá bom? Nesse vídeo, pessoal, né, eu mostrei ali um resumo de algumas das ferramentas que a OpenCAD disponibiliza, né, aos seus clientes, né? E esse vídeo, inclusive, como eu falei, né, tá lá no nosso canal no YouTube, tá? Bom, mas a OpenCAD, né, gosta sempre de trazer um conteúdo completo para você, né, e falar mais com propriedade, com uma parte mais técnica sobre o assunto, tá? E para isso, né, para solucionar essa ideia que nós temos, né, nós chamamos aqui, né, a primeira vez, né, que ele vai vir aqui hoje, o Leandro Nunes, né? O Leandro, ele é formado em engenharia elétrica pela PUC e atua, né, como engenheiro de aplicação aqui na OpenCAD em soluções do Model-Based Design, né? Com as ferramentas que a gente está cansado de falar aqui do MATLAB e Simulink, tá? Voltadas aí tanto para o setor acadêmico quanto para a indústria. Leandro, seja muito bem-vindo e bom dia. Opa, não estou Agora sim, escutando, Leandro. estava no mudo, Agora sim. estão estando? Opa, Legal. aí sim. Então, bom dia, tá, Eduardo? Bom dia. Bom dia para vocês, né? Embora aqui esteja chovendo bastante aqui, né? Mas bom Aqui dia para também. todos os nossos ouvintes. É Uhum. uma honra aí estar, né? O primeiro Tech Talk que eu estou participando, né? Uma honra estar participando. Já tinha feito Legal. outros webinars, workshops, mas Tech Talk até agora não. Esse é o primeiro. Espero contribuir, né? Com informações interessantes para todos. Legal, beleza, Leandro, com certeza vai. Enquanto você se prepara aí, eu só vou dar um overview aqui para o pessoal, tá? Pessoal, eu gostaria de lembrá-los, né, que esse é um Tech Talk é para vocês, né? Então vocês podem mandar as dúvidas, curiosidades, comentários aí no quadro de perguntas, tá? Que durante a apresentação eu irei, de certa forma, repassá-las ao Leandro, né, para que ele responda elas durante o Tech Talk, ok? Outra coisa, o pessoal que, né, sempre participa, né, e às vezes talvez acaba não dando tempo de responder todas as perguntas de vocês, mas não se preocupem, porque nós responderemos todas as perguntas depois por e-mail também, tá? Esse é o nosso compromisso aqui com vocês. E lembro também que aqueles que ficarem até o final receberão um certificado, né, de participação deste webinar, ok? Leandro, é com você, nós podemos começar. Vou até diminuir, eu vou fechar aqui minha câmera para aumentar a tela aí. Legal, Nós vamos conversando, então. legal. Legal, Eduardo. Bom, agradeço aí, né, a passagem. Pessoal, o Eduardo falou aqui de dúvidas, tá? Então, aqui no primeiro slide eu até deixei o meu e-mail, tá? Quem quiser depois mandar algo, né, alguma pergunta, dúvida, alguma solicitação, por favor, tá? Segue aqui meu e-mail, é com prazer que vou atendê-los com suas solicitações, tá bom? Então, hoje, né, o tema será robótica aplicado em Smart Factories. Vamos ver quais são, né, as tendências dessas fábricas, né? Elas estão saindo agora, principalmente com o advento da indústria 4.0, a forma de como os produtos, né, como a manufatura está sendo realizada hoje é diferente, mudou, né? Principalmente com a chegada de novas tecnologias, né? Tecnologias digitais, IoTs, Big Data, enfim, para quem acompanha a gente aqui, né, Eduardo, já sabe Opa! que todas essas tecnologias têm, sim, suporte do Uhum. MATLAB, né? Exato. Então, é isso que nós veremos aqui hoje, né? Um pouquinho Uhum. dessa, o que são Smart Factories, como o MATLAB pode ajudar, né, nessa, vamos dizer assim,
transformação, né, nessa revolução de um modelo de manufatura convencional para um já mais atual, né, mais digital, onde os dispositivos são todos conectados, tá? Então é isso que nós veremos aqui no Tech Talk de hoje. Legal, Leandro. Legal? Estou treinando aqui, tá, Eduardo, para não falar webinar, né? Porque eu estou acostumado a fazer webinar, workshop, né? Não deixa de ser um webinar aqui também, né? Mas eu também acabo chamando a de força do webinar, hábito. às vezes. Acaba acontecendo, não esquenta a cabeça, não. Vamos lá. Então, essa daqui é a agenda, tá? Vamos ver um pouquinho, né? O conceito de Smart Factories, né? As fábricas inteligentes. Depois, o segundo tópico aqui que eu acho muito interessante, tá? Eu procurei ilustrar bem aqui, os robôs em fábricas, né? Qual foi a evolução, né? Desde, se eu não me engano, 1961, tá? É um dado histórico que foi o primeiro robô em linha convencional, na fábrica da GM lá em New Jersey, até como é hoje os robôs, né? Então, daquele primeiro modelo, até que ponto ele chegou, né? Como ele está hoje, né? A evolução dele, né? A evolução, muito importante isso, viu, o Eduardo, legal, né? Bacana. Depois a apresentação realmente dos recursos MATLAB, né? Ferramentas, tá? No desenvolvimento desses robôs, desses sistemas autônomos, né? Ferramentas MATLAB para aplicações de robôs industriais autônomos. Então, aqui, tá, se os ouvintes aqui notarem, eu estou passando, né, de robôs industriais convencionais para já os robôs industriais já inteligentes, né, com autonomia. Tá? Então, é legal que o MATLAB tem recurso para as duas aplicações aqui, né? Tanto para quem quer trabalhar, não quer colocar inteligência, montar mais um robô convencional, né? Quanto para quem quer mais um robô inteligente, tá? Por último, aliás, essas são as 3 etapas, né, de eu desenvolver um sistema autônomo, né, com robôs, tá? Vamos ver direitinho mais para frente. Implementação e conectividade com hardwares, que é muito importante isso, com o MATLAB, com o Simulink, ele tem uma vasta gama de ferramentas coders, tá? Falaremos aqui um pouquinho delas. E, lógico, claro, no final, né, os canais OpenCAD, eu sempre mostro nas minhas apresentações, né, para vocês ficarem por dentro de Tech Talks novos, webinars novos, a nossa agenda. Não deixe de curtir a gente, de seguir no YouTube, né, no Instagram. Isso é importante. Então, a agenda é importante, né Eduardo? Opa, eu sempre falo também, no finalzinho ali tem engajamento, né? Esse engajamento é muito importante para nós também. É isso aí. Exatamente. Então, vamos lá, né? Passando a agenda aqui, vamos ao assunto aqui. O primeiro tópico, né? Então, hoje, as fábricas estão incorporando, né, com o advento da tecnologia, né, o crescimento da tecnologia digital, sistemas avançados, tá? Então hoje está surgindo inovações nesses processos de fabricação, tá? Encontramos diversos sistemas de manufaturas, né, flexíveis, tá? Depois nós veremos aí que é um sistema flexível de manufatura, que são conectados digitalmente, ou seja, o robô comunica, vai com a esteira transportadora, que comunica com um operário lá que só está fazendo o gerenciamento de dados, todos eles interligados com o IoT, por exemplo. Tá? E já falando aqui do assunto do IoT, né? Então, quando eu falo desse advento de tecnologia digital, acho que os 3 pilares principais são esses, tá? IoT industrial, que é a internet das coisas, a parte de Big Data e a parte de inteligência artificial. Né? Então, esses 3 pilares é que geram para a gente, né, os processos inteligentes nas linhas de produção e vão otimizar também a produção. Tá? Vamos dizer assim que agora as fábricas possuem sistemas avançados, né? Essa segunda parte aqui, compostos, né, por robôs colaborativos, que são os robots, e habilitados com inteligência artificial. Tá? Legal, bacana. Aproveitando, o pessoal já está mandando um montão de perguntas aqui, tá, Leandro? Só para você saber aí onde é que você está se metendo. Mas uma das perguntas, provavelmente ele viu desse slide seu aí, já aproveitou e perguntou aqui. O Arthur está perguntando o que são cobots. Ok.
Legal a pergunta do Arthur. Arthur, os cobots, né, traduzindo, os robôs Uhum, colaborativos, uhum, vamos dizer assim, é a atual geração de robôs para essa parte de manufatura, tá? Eles estão tomando o lugar, vamos dizer assim, dos robôs convencionais, tá? Qual a entendi. diferença desses robôs e por que desse nome? Esses robôs, eles interagem mais com os humanos, por isso a palavra colaboração, tá? Aí Entendi. pode vir uma outra pergunta, né? Mas o que seria isso? Colaborar como Uhum, com a mão de obra? uhum, Mais para frente, tá, Eduardo? Vai ficar até mais claro quando abrir um outro slide, perfeito. mas só Tá. adiantando aqui, depois a gente até pode voltar nessa pergunta, tá? É, esta colaboração desses cobots se dá dentre vários fatores. O primeiro é a programação. Eles são mais fáceis de programar, eles são mais fáceis de instalar na minha planta de fábrica. Tá? Uhum, Vocês vão notar que certos robôs, principalmente os antigos, né, os convencionais, eu precisava aí de um espaço reservado, seguro. Nesses uhum, robôs aqui, dos cobots, não. Tá? Eles já têm entendi. sistema de segurança, eles não precisam ficar assim isolados, né, numa sala só para eles ou numa parte da linha de produção só para eles. Não, eles podem estar trabalhando lado a lado com a mão de obra. Tá? Entendi. Perfeito. Uma outra forma também dessa interação é que, como ele é mais fácil de instalar, eu consigo realocá-lo num outro setor da minha fábrica. Então, um exemplo aqui, eu tenho lá um robô colaborativo programado, tá? Imagina um braço robótico que ele só está numa linha de produção, ele está pegando, colocando embalagens numa caixa, tá? Aí eu Uhum, decido que esse robô, né, esse cobot, eu quero que ele agora não faça mais essa tarefa de colocar o produto numa embalagem, numa caixa. Eu quero que ele agora ele lacre a caixa e ponha lá no meu pallet, tá? Então uhum, ele vai para uma outra área da minha fábrica, né? Então uhum, eu desinstalo ele de onde ele está, né? E remonto naquele local que ele vai atuar agora, tá? Ou seja, já chegando para eles os produtos embalados, né? E ele colocando já no pallet. certo. Vamos dizer assim, ele mudou de função, né? Ele ganhou uma promoção dentro da fábrica, tá? Vamos dizer assim, né? É, Então, tá, pô, legal, bacana. essa interação, Edu, olha que interessante que eu consigo fazer com esses cobots. Isso daí é impensável fazer, né, com os Uhum, robôs antigos, né, aquelas máquinas enormes, aqueles braços enormes, né, verdade. robóticos, tá? Entendi. Não, É, outra legal. coisa, Pode falar, pode outra falar. coisa, Edu, só para finalizar também, é o terceiro ponto aqui da colaboração dele, né? Por que cobot? Por que o nome cobot, né? Então, além dessa facilidade de programação, de instalação, de mudar de função, Uhum, ele vai substituir a mão de obra para estar fazendo tarefas repetitivas, né, que pode causar lesões, por exemplo, em funcionários, na minha mão de obra. Né? Então, ele é uhum, programado para isso. Tá? E como eu disse no começo do webinar, desse slide aqui, ele não precisa, né, de barreiras de segurança. Tá? Ele pode atuar lado a lado lá com a mão de obra. entendi. Então, Entendi. essa é a diferença. Tá? Perfeito, entendi. Legal. Você vê, eu até abordei esse assunto no, no último webinar, mas né, eu não fui tão a fundo assim como você explicou. Agora acho que ficou bem claro mesmo. E aproveitando, acho que essa pergunta talvez possa ser respondida nesse slide, mas talvez você vai mostrar no MATLAB mais para frente também, mas eu vou aproveitar e fazer agora aqui, que o Jean mandou, o Leandro, falando aí já de inteligência artificial, tá? Que eu vi aí que você Uhum. embaixo aí do Cobalt, ele pergunta qual é a diferença entre machine learning e deep learning, tá? Legal. Boa pergunta. Qual o nome do ouvinte? É o Jean que mandou aqui para É, nós. legal, legal, Jean. Boa pergunta. Isso, né, a gente vê bastante o pessoal pergunta, né, dessas duas tecnologias, técnicas, né, Machine Uhum, Learning e Deep Learning. Então, eu vou aproveitar aqui, Edu, eu vou abrir aqui não é um slide, é um print de tela, tá, que vai ficar bem claro aqui para os legal. nossos ouvintes a diferença, né, de Machine Learning e Deep Learning, tá? Deixa eu abrir aqui e compartilhar com vocês, ó. Me avisem quando estiver vendo, tá? Estamos vendo agora. Ok. Então, Jean, Machine Learning, opa, ela saiu aqui. Deixa Opa, eu trazer saiu. ela de volta. Eu acho que acabei fechando aqui. Tá aqui, ó. Machine Learning, tá?
os dois processos são utilizados, né, normalmente para a gente fazer classificação, detecção de objetos, né? Uhum. No Machine Learning, olha só que interessante. Quando eu vou treinar a rede, tá? Eu preciso selecionar características do objeto que eu quero que reconheça. Então, aqui Uhum. no caso, olha só, eu tenho um gato, um cachorro e um papagaio, tá? Manualmente, eu tive que, antes de colocar na minha rede, né, eu tive que colocar essas imagens, extrair delas características e dizer para o meu algoritmo: olha, um gato ele tem essa orelha com esses limites, ele tem Aham. aqui, né, esse bigode, ele tem aqui o formato do braço dele tem esse contorno. Mesma coisa para o Uhum. cachorro, tá? Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu abrir mais a tela, né? Tem uns pontos Uhum. aqui indicando, por exemplo, o limite da imagem, né, as bordas da Uhum. imagem, As e mesma dimensões, coisa né, do animal também, eu acho. exatamente, tá? Vamos Aham. dizer assim, a forma, né, no caso aqui dos Aham. animais, tá? Perfeito. Extraí manualmente e coloquei para treinar minha rede, tá? Aí Uhum. olha que interessante, Edu. Quando eu for mostrar, né, para o meu algoritmo, depois que ele está treinado, a imagem para ele trazer para mim o que é, por exemplo, estou trazendo agora a imagem do gato, né? Ele Uhum. acertou. Como é que ele soube? Porque eu extraí antes para ele, né, vamos dizer assim, Uhum. as bordas da figura. Então ele faz o Uhum. comparativo e Uhum. me deu aqui, E né, a detecção associa correta, a imagem correta, tá? entendi. Então, para ficar bem claro aqui, pessoal, guardem isso, tá? Essa parte aqui de extração, né? Então, aqui eu extraí manualmente as características da minha figura, do objeto que eu quero é, Uhum. detectar. No Uhum. Deep Learning é diferente, tá? No Deep Learning, eu vou abrir aqui uma outra figura. Hum. Imagina que, né, imagina que é os mesmos animais, tá? Aqui tá como carro, tá um outro objeto, mas Certo. imaginar Aham. que é o gato aqui, tá? Olha só que interessante. O próprio algoritmo, ele que vai extrair as características, ele não vai ter uma interferência manual, tá? Uhum. Então, eu só vou, né, dando os inputs, as minhas imagens para o meu algoritmo, tá? Ele vai sendo Uhum. treinado, ele vai já detectar aquelas bordas, aqueles limites, aquelas características da imagem, e logo ele vai fazer aí a detecção do objeto. Então, essa é a principal diferença, Edu. No Machine Learning, ambos, né, são utilizados para detectar objetos, porém, Uhum. Machine Learning, eu extraio as características e forneço Uhum. para o meu algoritmo, e no Deep Learning não, tá? No Deep Learning, ele próprio já extrai as características, tá? Então, essa é a Legal. diferença dos dois, tá? Legal. E engraçado, né? Me veio a cabeça aqui, ô Leandro, a gente está falando de robótica, né? Nossa, Uhum, tem total aplicação essas duas ferramentas, né, cara? Porque exatamente. a gente, tá bom, o exemplo ali que você mostrou é um animal, né? Ok, Sim. mas pensando numa peça mecânica aqui, né? Eu sou engenheiro Uhum, mecânico de formação, né? Pensando numa peça mecânica que você, às vezes fica até mais fácil, né? Você dimensionar ela, incorporar ela nesse sistema e que a própria máquina, né, vai qualificar se aquilo ali é viável ou não, se aquilo ali está com algum problema ou exatamente. não, né? Se está com alguma rachadura, não sei, né? Exatamente, Isso Edu. tudo pode ser feito ali dentro, né? E de maneira automática e a máquina que vai fazer para a gente, né? Uma máquina Exatamente. de produção que tem centenas de peças, essa ferramenta, nossa, é muito útil. Exatamente. Inclusive, Edu, Uhum. mais para frente eu vou até citar esse exemplo que você, em Uhum. linhas gerais, né, que você passou, envolvendo principalmente a parte de computer vision, né, e deep learning para detectar numa linha de produção anomalias, Hum. né, em peças, Ah, em legal. produtos, tá? Ah, não, então vamos A embora. gente Então vamos vai chegar então. abordar um pouquinho, mas é Claro, legal esse exemplo mesmo, tá, Edu? Então, espero que tenha ficado claro aqui, tá, pessoal, com para certeza. vocês, né, Legal, a bacana. diferença Os exemplos. de um para outro aqui, tá? Deixa eu fechar aqui os Show. prints. E aí, vamos voltar ao slide. Então, vamos avançar aqui ao próximo. Conceito, né, de smart factories, o que são essas fábricas inteligentes. Então, em linhas gerais, tá, pessoal, a definição, né? São plantas fabris, né, onde seus sistemas de manufaturas, como eu disse lá no começo do webinar, são interligados com tecnologias como IoT,
inteligência artificial, né? Cadê o meu apontador aqui de laser? Aqui, ó. IoT, inteligência artificial e a parte de Big Data em clouds. Tá? São os 3 pilares, né, que fazem aí a fábrica convencional tornar-se uma Smart Factory. Tá? Qual o objetivo? Otimização de ativos, de operações e de mão de obra. Tá? Aqui vocês podem reparar na figura que a minha mão de obra, os dispositivos, tá, dentro da fábrica, a minha linha de montagem, os robôs, todos eles interligados, né, Uhum. comunicando-se entre si através do IoT, que tem solução no MATLAB. Já vou deixar aqui um spoiler para vocês, que é a plataforma ThinkSpeak. Tá? Uhum. Daí, esses dados, eles estão sendo enviados para o cloud, né, para a nuvem, onde lá eles vão ser tratados, né, grandes informações de grandes quantidades de dados, por isso Big Data, né, tratados com algoritmos de inteligência artificial. E aí, para quê, né? Para que tudo isso? Vou dar um exemplo aqui que hoje, né, Edu, é um assunto aí Hum. que está em alta, a manutenção preditiva. Então, de repente, eu Sim. quero saber quando eu tenho que fazer manutenção nesse robô aqui, porque vamos supor que ele quebre, eu paro a linha toda, né? Eu É. perco, sei Uhum. lá quantos dias, eu vou É. perder dinheiro, né? Vou perder Uhum. produtos. Então, como eu estou tudo interligado, tá? Aquela pessoa que está cuidando desses dados, analisando esses dados, ele vai saber, opa, esse robô aqui, né, com esses dados, o desempenho dele já está caindo, ele não está tão otimizado, acho que está Uhum. precisando logo logo a gente se programar para fazer uma manutenção nele sem parar a nossa linha de produção. Então ele vai, Perfeito. né, esse operador aqui na ponta que gerencia essas informações, né, que trata essas informações, ele vai fazer essa otimização que eu disse para vocês, né, de Entendi. ativos, Aham. de operações e de mão de obra, tá? Perfeito. Não sei se ficou Legal. claro para vocês. Ficou bom, ficou bom. Certo. Esse slide, ele é bem autodidata, né? Exatamente. Essas figurinhas são bem legais também. Logicamente, tá? Vou ter aqui sensores, né, nos equipamentos, nas máquinas, né, Uhum. para fazer essa Uhum. comunicação aqui, tá? Com E certeza. obviamente eu vou ter o um aumento na segurança e eficiência, né, de todos, né, tanto da minha mão de obra quanto dos meus dispositivos, né, da fábrica como um todo, tá? Esse Uhum. é o objetivo aqui, sempre otimizar os processos. Perfeito. Aí olha só, sistemas de manufaturas convencionais, tá? Então imagine que é só essa caixinha aqui, né, no tom aqui laranja, né, Uhum. isolado. Hoje, né, quem não usa essas tecnologias realmente fica numa ilha, fica isolado, né? Fica, Então fica. aqui ele já nesse cenário ele já fica sem os sistemas de robóticas avançadas, ou seja, não vão ser robôs inteligentes, né? Eles não vão ter Uhum. essa comunicação, essa troca de dados, Uhum. não vou ter inteligência artificial e não vou ter o tratamento de Big Data. Né? Vai ser só É, esse quadrado aqui, né? As fábricas convencionais. Tá? perfeito. Legal. Como eu disse lá na agenda, né? A evolução dos robôs. Tá? E aí é que eu adianto também, né? Que é até uma consideração, que a robótica, né? A robótica avançada, nós veremos aqui nos exemplos, é, é uma das principais tecnologias que essa fábrica inteligente deve adotar, né, de imediato, né, além dos 2 outros pilares, que é IA e Big Data. Eu estou batendo bastante nessa tecla, tá? Que é para fixar Uhum. bem, né, o que está por trás, quais as tecnologias pilares Isso. fundamentais de uma Smart Factory. IA, Uhum. robótica avançada e Big Data. Tá? É. Aquele negócio, né, Leandro, tá aproveitando, não é só a robótica, por trás ali tem tanta coisa que, de novo, né, a Exatamente. gente tá cansado de falar aqui nos webinars, né, você também faz bastante webinar falando sobre isso, e são tecnologias que se complementam, né, estão sempre ali Exatamente, Edu. unidas, sem uma, a outra não vai existir, enfim. Tem que Exatamente. existir várias outras, igual você falou de sensores, sem os sensores não vai vir os dados para a máquina colher e para ela Uhum. saber o que ela tem que fazer, enfim, né? Tem bastante coisa assim. E o legal aqui de se notar, Edu, porque assim, por Hum, isso que eu enfatizo, né? Robótica avançada. Por quê, né? E aí a gente hum.
cai lá no exemplo que eu dei para vocês de 1961, lá na fábrica da GM, né? Então, foi implementado lá o primeiro robô industrial. Ok, era robótica, mas, logicamente, naquela época não tinha, né, toda essa tecnologia que nós temos hoje. Então, realmente, lá foi utilizado, sim, robótica, né, mas não uma robótica, como o Edu bem colocou, né, avançada, né, com a adoção de Big Data, com a adoção de inteligência artificial, de sensores, né, de IoT. Então, por isso que a gente sempre é bom enfatizar, né, robótica avançada, sistemas mais avançados. Tá? Legal. Esses robôs aqui industriais, tá? Os convencionais, né, o passado, eles executam as características. Né? Então, eles executam uma única tarefa repetidamente, tá? Requerem programação manual, eles são mais difíceis de programar, eles são instalados com barreiras de segurança, né? Então, muitas vezes eles ficam longe dos operários, né, da mão de obra, tá? Eles ficam lá num lugar mais isolado, né, com normas de segurança, obedecendo normas de segurança, tá? E, obviamente, eles não vão utilizar as informações, vou chamar aqui de ambiente, né, da conexão, todos conectados e pegando informações lá da nuvem, tá? Eles não estão conectados em cloud. Então, esses são os robôs convencionais. Agora, o Edu, aí chega, né, aquela pergunta lá dos cobots do nosso ouvinte, tá? Acho que aqui vai ficar bem ilustrado a resposta. Cresceu a robótica, né? Passaram-se aí desde 60 vários anos, né? Hoje novas tecnologias chegaram. Eu encontro mais interação e colaboração dos robôs com a minha mão de obra, né, a força de trabalho humana, e quem vai fazer vamos dizer assim, essa interação? Quem são os robôs responsáveis? Os cobots, né, que a gente viu lá atrás. Tá? Entendi. Então, aqui, quando eles estavam, Edu, olha só que interessante, nesse processo, né, no passado de sistemas mais convencionais, se eles tivessem uma planta de fábrica a necessidade, por exemplo, de alterar a função desse braço robótico ou jogá-lo em uma outra instalação dentro da fábrica, sem chance, esquece. Tá? Eles iam ter uma enorme dificuldade, vai ter que adquirir um novo robô só para fazer aquela tarefa, vai ter que mexer lá no meu site de fábrica, sei lá, às vezes aumentar lá uma parte, uma área da minha fábrica que eu nem esperava, nem estava no meu orçamento. Então, aí é isso que eles procuravam, tá? Essas indústrias. Algo mais flexível, né? Que colaborasse com a necessidade da fábrica. Então, mais uma vez, surgem os cobots. Agora sim eu tenho uma automação mais flexível. Né? Eu consigo mudar fisicamente a instalação desses robôs. Tá? Eles não estão em barreira de segurança, como eu disse lá no início. Né? Eles colaboram, eles interagem com os humanos, né, com a mão de obra dessa forma. Tá? Consigo alterar a programação dele, o que ele vai fazer, como eu brinquei lá no início, né, a promoção pode ser promovida. Né? Então, ele é promovido, ele ganha um conjunto de bateria nova, né? Pode ser uma pintura nova, né? Uma Pode pintura ser. nova, umas rodinhas ali, não sei. Exatamente, Edu. Então, Edu, essa é a diferença, acho que aqui fica até mais claro, né? Do que é um robô convencional e do que é um cobot, tá? Um robô colaborativo, né? Legal. Então, agora, o que esses cobots fazem? Só para finalizar aqui, resumir. Facilidade na programação, né? Consigo configurar e implantar esses robôs de forma mais fácil, mais ágil. Agora sim, eu tenho robôs com sensores, tá? Com inteligência artificial que eles podem, por si, controlar e tomar decisões, né? Coisa que antes eu não conseguia com os convencionais. E eu tenho também, né, a segurança, não preciso mais de barreiras de segurança. Por ele ser inteligente, né, ele já segue aí algoritmos, vamos dizer assim, programados, né, voltados para essa área de segurança, tá? Alinhado com máxima produtividade. Por último, né, a evolução aqui nossa, a tendência, né, é o que nós vemos hoje, quando nós falamos bastante das smart factories, a tecnologia crescendo cada vez mais, né? Então,
por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é o assunto do momento, né? O ChatGPT, né? Isso. Há 2 anos atrás, 1 ano atrás, sei lá, 3 no máximo, era impossível a gente imaginar algo assim, né? Uhum. E hoje ele está aí, né, Edu? Todo mundo utilizando, Exato. todo mundo, né? Então, a tendência é nós termos, quando a gente volta aqui para o ambiente de fábrica, sistemas cada vez mais com autonomia, tá? Como eles estão ganhando mais autonomia, eu vou ter cada vez mais a cooperação dele com a minha mão de obra, né? E Uhum. sempre trabalhando, adquirindo, por exemplo, assim, mais capacidade de controle, mais capacidade, né, de tomar decisões. Ou seja, aumentar, resumindo, né? A tendência é Uhum. aumentar a autonomia desses robots aqui que estão atualmente nas smart factories, tá? Então, é isso que a Legal. gente enxerga, tá? Uhum. Vamos avançar aqui um pouquinho. Esse slide aqui, ele é assim, a porta de entrada antes de nós começarmos a falar do MATLAB e por que da importância dele, tá? Hum. Esses são os desafios que as indústrias encontram quando elas querem, vamos dizer assim, expandir para uma Smart Factory, tá? Certo. Primeira complexidade de projetos são, só falar as fontes, né? São 2 grupos aqui de pesquisa, né? A Arbridge Group e o McKinsey Company, tá? Uhum. Então eles fizeram uma pesquisa de quais eram os obstáculos que as Smart Factories encontram hoje. O primeiro é a complexidade do projeto, e isso é bem óbvio, né? Porque eu tenho diversas tecnologias, aplicações dentro de uma Smart Uhum. Factory, né? E o segundo seria a complexidade dos softwares. Né? Atualmente a demanda por software mais complexos é muito grande, né? Que softwares que englobem diversas soluções. A boa Certo. notícia do que vou dar aqui para todo mundo, qual que é, Hum. né? É que um desses softwares complexos, né, que tem toda essa gama de produtos, gama de tecnologias, no mesmo Uhum. software eu consigo trabalhar com Big Data, IoT, inteligência Certo. artificial, é o MATLAB. Tá? Ó- Então, o MATLAB Ótimo. é uma das soluções Uhum. para as Smart Factories superarem esses desafios. Tá? Perfeito. Ótimo. Bom, não tem pergunta por enquanto nada, né, Edu? Tudo tranquilo, né? Por enquanto tá tranquilo aqui. Eu Tá, tenho algumas, tem várias perguntas, mas eu tô remanejando elas de acordo com os seus slides aí, tá? perfeito, Pode seguir. perfeito. Então agora, né, como a gente fez essa ponte para o MATLAB, vamos ver aqui algumas ferramentas, algumas aplicações, né, do Uhum. desenvolvimento de robôs autônomos utilizando esse software. Primeiramente, o desenvolvimento, tá, ele divide-se de sistemas robóticos autônomos, ele tem 3 fundamentos. Tá? Uhum. O primeiro aqui é toda a parte de desenvolvimento do robô em si e a modelagem do ambiente. Quando eu falo ambiente, pessoal, está ilustrado aqui na figura. No caso aqui é um robô, tá pequeno, mas depois eu vou expandir mais para frente. É um robô pick and place, né, um braço robótico. Ele pega aqui Uhum. objetos e coloca na prateleira. Então, qual seria o ambiente dele, né? A prateleira, todo o entorno dele, o contexto em que ele está inserido. Então, quando eu falo modelagem de ambiente, é isso, tá? O contexto em que o robô está inserido. No caso aqui, o robô vai pegar objetos e colocar em prateleiras, tá? Então, Uhum. primeira coisa que eu faço, fundamento, é fazer o desenvolvimento do ambiente, do modelo do robô, tá? Uhum. Segundo pilar aqui, o desenvolvimento das aplicações autônomas, ou seja, agora eu vou começar a trabalhar com inteligência artificial, né? Vou deixar o meu robô inteligente. Vou abrir aqui até um Uhum. parênteses. Vocês podem notar, então, que aqueles robôs convencionais eu paro aqui, né? Eu só desenvolvo o robô para fazer tarefa repetitiva e implemento. Uhum. Pronto. Uhum. Os cobots eu já fiz os 3 processos, né? Porque é um robô inteligente, então eu já coloquei, né? Eu desenvolvi a plataforma, Entendi. coloquei inteligência e implementei em hardware. Tá? Então, Aham. né, os robôs convencionais lá já seguem, né, um processo aqui, não segue todo o processo, né? Não tem essa parte de autonomia. Tá? Perfeito. E o terceiro fundamento é
implementação, né, geração de código e implementação em hardwares. Tá? Então, são as três etapas Uhum. para desenvolver robôs autônomos e as três etapas têm suporte com o MATLAB. Aqui embaixo, Legal. né, Uhum. aqui esse gráfico, Edu, o que eu quero dizer aqui para vocês? Ó, é que cada um desses ciclos eu projeto, simulo, analiso, implemento e testo. Então, isso aqui, na verdade, né, é o conceito de Model-Based Design. Tá? Então, quando eu estou desenvolvendo a Entendi. plataforma lá do meu robô, né, o ambiente, os seus atuadores, no MATLAB eu já projeto, simulo, analiso, implemento e testo. Tá? Então, Uhum. cada um desses pilares eu sigo esse processo, né, que na verdade é o processo de Model-Based Design. Bom? Legal. Leandro, o Tiago fez uma pergunta aqui sobre essa questão das aplicações autônomas aí que você colocou, tá? O que seriam essas, igual tá aí, né? Percepção, planejamento e controle, tá? Ele ficou na dúvida aqui. Ah, legal, legal a pergunta. Bom, essa etapa, né, na verdade é a etapa quando eu já trabalho com inteligência artificial, elas que dão autonomia ao meu robô, tá? E a primeira delas aqui é a percepção, né? O que seria? Então, é quando eu utilizo dados sensoriais, né? O robô, Uhum. por meio desses sensores, com os dados que ele vai tratar, vamos dizer assim, que ele vai gerar autoconsciência, né? Em seus sistemas e vai possibilitar, por exemplo, que o robô navegue, tá? De forma autônoma, tá? Então, essa é a parte de percepção, né? A Uhum. autoconsciência, tá? Uhum. Segunda etapa, planejamento. Aqui vai entrar, assim, de forma mais contundente, algoritmo já de deep learning, tá? De forma mais, vai ter um uso massivo aqui de algoritmo de deep learning. E aqui o robô vai fazer o que nessa fase? Né? Ele vai possibilitar, ele vai estudar qual é a rota livre, tá, de colisões na presença de obstáculo. Então aqui ele já Uhum. sabe navegar, né, na percepção. Uhum. Porém no planejamento ele vai evitar as colisões, evitar os obstáculos, tá? Entendi. E a fase de controle, Edu, olha só que legal a fase de controle, é o robô pondo em prática, né, esse conhecimento que ele tem. Né? Então aqui eu vou ter já os meus sistemas de controle, os meus atuadores, é aqui que vai ser executado os movimentos e as forças necessárias para que ele navegue sem bater nos obstáculos, sem colidir com ninguém. Tá? E percorrer Uhum. com segurança, né, a rota planejada aqui em cima. Tá? Então essas são as diferenças, né, em cada uma dessas três etapas autônomas, tá bom? Beleza, pode seguir. Okay. Então, vamos para o próximo. Bom, o desenvolvimento de robôs autônomos, né, com o MATLAB. O primeiro pilar aqui é a plataforma. Vamos focar um pouquinho nela. Modelagem física e cinemática com o MATLAB. Então, nesse primeiro fundamento, aqui estão alguns recursos que o MATLAB pode possibilitar ao usuário. Né? Primeira parte de modelagem física, né, via Simscape. Aqui, Edu, eu vou aproveitar, compartilhar com Uhum. os nossos usuários, são bastante links, tá? Mas eu vou passar só um de produtos e os Tá. usuários que tiverem interesse, tá? Né, eu vou colocar aqui no bate-papo para ir para todos. Nesse Uhum. link eles conseguem ver o nome da ferramenta que eu mostrar aqui e consultar também. Tá bom? Ah, beleza. São muitos links aqui para não encher a tela de vocês também. Então aqui, né, o primeiro, modelagem com sistemas físicos, tá? Com a família Simscape, né? Uhum. Eu coloquei aqui embaixo, tá? Quem quiser consultar ainda nesse link que eu passei, tá? Então Uhum. toda a Uhum. parte de modelagem dinâmica, física, elétrica, magnética, eu tenho já Uhum. fazer essa modelagem com esses domínios aqui da família Simscape, tá? Legal. Segundo recurso do MATLAB, isso poucas pessoas sabem, né, que sempre me perguntam também, é importar as ferramentas diretamente de modelos CAD. Então, por exemplo, um SolidWorks, tá? Uhum. Importar uma figura do SolidWorks, que é um software mais visual, tá? E dentro do Simulink, do Simscape, eu colocar a dinâmica nesse modelo aqui que eu importei. Tá? Então, aqui eu faço resumindo, né? Aqui é uma análise mais visual, aqui dentro do MATLAB já é uma análise dinâmica, como esse braço aqui vai comportar.
tá? Uhum. Também com a família Simscape eu consigo fazer isso, tá? Uhum. Por último, a capacidade de eu importar arquivos URDF, né, que são arquivos que os softwares como o ROS, né, que é o software para projetar robôs, e vai trabalhar com esse tipo de arquivo. Então, resumindo, são softwares ligados a projeto de robôs. Eu posso importar também para o MATLAB e trabalhar com ele lá dentro do meu ambiente de trabalho, né? Tanto desse formato RDF quanto de bibliotecas robóticas já existentes. Tá? Legal. Acho que você até já respondeu, tá, Leandro? Mas a Camila mandou aqui quais são os domínios da família Simscape, né? Que eles podem modelar. Você comentou, né? São térmico, Ah, elétrico, quais sim, outros, né? sim. Mas tem muitos outros, viu? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Às vezes, né? Se você até quiser compartilhar algum link com ela, não sei, às Ah, vezes sim. fica mais fácil, né? Eu vou colocar aqui para todos. Ver aí fácil, às vezes até para não comprometer o tempo aí da sua apresentação. Legal. Eu passei para todos e vou abrir aqui só para mostrar, tá, com vocês aqui. Eu passei esse link aqui para vocês, ó, né? Ah, Quais legal. são os domínios, tá? Então são todos esses daqui, tá? Então tem elétrico, Uhum. trifásico, gasoso, hidráulico, isotérmico, magnético, enfim, um monte de domínios que eu consigo, né, trabalhar com o Simscape. Pode ser tudo no mesmo modelo, tá? Então no mesmo modelo eu posso Uhum. ter, por exemplo, gasoso, elétrico e mecânico sem problema algum, Uhum. tá? Uhum. Então, por isso que é uma ferramenta de modelagem bem rica, né, com muitos Exato. recursos para ajudar o usuário. Tá? Beleza. Show. Bom, avançando aqui um pouquinho, ainda dentro aqui do primeiro pilar, né, vamos falar um pouco, né, vimos do projeto, agora um pouco da simulação, né, desses robôs. Tá? Dentro da simulação, deixa eu ver se o próximo slide aqui, deixa eu abrir para vocês mais um submenu aqui. Dentro da simulação, tá? Esse é o processo que eu posso seguir. Né? Então, eu vou desde modelos de baixa fidelidade até simulações em engines, como um Unreal. Né? O Unreal é muito utilizado, Edu, né? Para quem curte Uhum. game, aí, é muito utilizado, né? Para montar cenário de games, né? Desenvolver cenário de games, Legal. com simulação também no Gazebo, que é o ambiente de simulação para robótica. Então, essas são as etapas de simulação dentro do MATLAB e do Simulink. Tá? Entendi. Não sei se tá tudo ok, Edu, pode prosseguir, Deixa tem eu ver. pergunta? Pode ser. Ah, tem Tá. se eu não me engano, é o Carlos aqui que está mandando para nós. Até com relação a isso aí, né? Ele está perguntando aqui se ele tem que trabalhar com todos os níveis de simulação durante um projeto. Ah, legal a Isso, pergunta. isso é possível? Isso tem que ser feito assim? Eu não sei, não faço ideia também. Legal. Depende do que eu quero, qual é o meu objetivo final do projeto, tá? Realmente, né, se eu quiser seguir, desenvolver realmente um sistema autônomo, eu tenho que ir do início ao fim, né? Não tem como fugir disso, tá? Ou seja, Uhum. desde um modelo de baixa fidelidade até a simulação, né, em ambientes gráficos. Porém, se eu tenho uma aplicação, de repente, eu só quero implementar no MATLAB e testar a dinâmica do meu sistema, né, sem partir para a parte de autonomia, só para ver como ele funciona, só para validar algum projeto, tá? Aí eu posso, por exemplo, só trabalhar com a parte de modelagem baixa fidelidade. Se eu quiser inserir a família Simscape, então vamos colocar aqui agora a dinâmica de corpos rígidos, tá? Então Uhum. depende do que o usuário quer fazer, tá? Então Entendi. não é algo engessado esse processo aqui. Entendi. Depende da Tá, minha aplicação, tá? Até onde eu perfeito. quero chegar, né? Uhum. Vamos avançar aqui um pouquinho. Bom, chegamos aqui na primeira demo, tá? Referente a esse primeiro pilar, né, de desenvolvimento, né, do sistema autônomo. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês a demo. Quem quiser, eu até comentei com o Edu, né? São Uhum. demos grandes, as de robóticas, então eu não consigo aqui simular, né, para não dar um probleminha em tempo real aqui para vocês, porém, eu vou explicá-las e vou enviar o link para todos também, tá? Deixa eu enviar o link da primeira, quem quiser depois, né, abrir no Uhum. MATLAB, fiquem à vontade. São demos bem Uhum. interessantes, eu consigo mexer lá nos parâmetros, tá?
Só que a Isso. primeira, deixa eu mostrar aqui para vocês, é essa daqui, ó. É essa daqui, tá? Tá aqui Uhum. aberto já todo o sistema, ela já está desenvolvida, né? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Então, o que, que eu fiz aqui? Comecei aqui com o modelo de baixa fidelidade. Então, aqui, Edu, qual que é a minha ideia? Hum. É seguir em todos aqueles processos de simulação, tá? E aí Uhum. você e os usuários vão acompanhar aqui cada um desses processos, o que eu faço em cada um deles, tá? Legal. Então, no modelo de baixa fidelidade, o que, que eu tenho aqui, né? Aqui, o meu foco é no desenvolvimento das tarefas que o robô vai fazer, tá? Quem vai fazer isso Tá. daí? Quem vai determinar quais tarefas o robô vai fazer? Por exemplo, ó, robô, você vai movimentar o teu braço 30 graus, vai pegar uma garrafa, vai Uhum. movimentar para o lado oposto e vai colocar lá na prateleira. Então, quem é o responsável disso é essa parte aqui, né? Vocês vão ver no modelo, dá para vocês abrirem aí, só que eu dei só um print, essa Uhum. parte aqui de lógica, tá? É essa parte aqui de algoritmo que vai fazer toda essa tarefa, né? Vamos dizer assim, esse agendamento de tarefas, essa sequência de tarefas, ok? Então, nessa parte de modelo de baixa fidelidade, eu faço esse projeto aqui, tá? Nessa fase também, né, que é a sequência de tarefas, de movimentos que o robô vai fazer, eu trabalho com o Simscape para quê? Uhum. Para pegar quais movimentos que eu quero que o robô faça. Então, olha só, isso daqui, eu vou ter que mostrar na prática que é sensacional isso aqui, porque ó, realmente o MATLAB, ó, eu vou Hum. abrir aqui só esse conjunto de biblioteca de blocos. Deixa eu abrir aqui o Simulink. Então, em Library Browser, eu tenho aqui a parte de robótica, né? Deixa eu Uhum. achar aqui, robótica. E aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui eu encontro os blocos de Motion Models, ou seja, os blocos que eu quero que o movimento que eu quero que o robô faça. Então, Uhum. Edu, olha só que interessante, eles já estão prontos, tá? Eu coloquei aqui ilustrado, tem mais blocos lá, tá? Então, eles já Uhum. estão prontos, tá? No nosso caso, eu utilizei esse daqui, né? O Joint Space Motion Model. Então, todo movimento que o braço robótico for fazer já está determinado aqui no bloco. É só eu Entendi. colocar aqui no meu modelo, tá? E Perfeito. lógico, né? Se eu quiser mudar algum parâmetro ou outro, também mudo, tá? Aham. Então, essa é a primeira etapa. Sequência de tarefas e como ele vai realizar essas tarefas. Quais são os movimentos que o robô vai fazer? Definir aqui na Uhum. parte modelo de baixa fidelidade, tá? Perfeito. Até aproveitando que o nosso tempo já está quase terminando, o Leandro, mas Vamos lá. para dar tempo da gente ver todas essas sequências aí, tá bom? Sim, vou dar uma acelerada aqui, vamos lá. Beleza. Então, Edu, olha só, aqui a demo funcionando, né? A parte de Uhum. sequência de tarefas e o Motion Models, o movimento, tá? Legal. Então, o que vocês vão notar aqui, né? Que o robô, ele só está fazendo o movimento, ele ainda não está pegando a pinça, ele nem, Uhum. aliás, ele não está pegando objeto, ele nem mexe aqui a pinça dele, tá? Então, essa é a Uhum. primeira parte, tá? Definir isso daqui. Segunda parte, né? A dinâmica e cinemática do corpo rígido, o que eu vou fazer nela, tá? Já é a parte onde eu começo a colocar a dinâmica do meu sistema, né? Uhum. Aqui eu vou adicionar também, olha só a atualização que eu fiz, né? Os meus controladores de torque da pinça, né? Do pinçamento, tá? E também os blocos referente, né? À lógica da pinça, tá? E a dinâmica. Então, Uhum. então já adicionei aqui no meu modelo mais 3 bloquinhos, tá? Vamos ver como vai ficar. Olha só o comportamento dele, olha a diferença, ó. Ele agora, ele faz o movimento da pinça, ele ainda não tá Uhum. pegando, calma aí, tá, gente? Logo, logo ele já pega o objeto lá, tá? Uhum. Ele só tá fazendo, por enquanto, o movimento da pinça. Vocês podem reparar que Uhum. agora ele fecha, né? Ele abre e fecha a pinça, Perfeito. É. tá? Então, eu seria agora aqui o sistema de controle, né, de torque pinça, ok? Uhum. Vamos para a próxima etapa. Agora, a modelagem multicorpos, né?
Aqui eu vou utilizar já a parte do Simscape Multibody, tá? Na verdade, aqui comparando com o modelo anterior, né, com a etapa anterior, eu fiz algumas alterações na planta. Eu inseri no robô os limites que ele vai ter nas juntas, né, os limites físicos dele e a modelagem de contato. Então, agora sim, tá representado aqui nos blocos, agora sim, notem que eu mudei a planta, né? Ele vai pegar aquele objeto em vermelho, olha só. Agora ele está com a modelagem de contato. Legal. Tá? E os limites, né, built-in joint, né, que é os limites aqui dessas juntas aqui que tem nele, tá? Então tá aqui, tá? As 3 etapas aqui, vamos dizer assim, principais, né? Se eu quiser, eu posso partir para as 2 últimas, uma das 2 últimas, ou simular com o ambiente Gazebo, junto com o Simulink. Note que eu estou simulando Simulink e aqui o ambiente de simulação Gazebo, que é para robótica. Tá? Vocês vão notar aqui o braço se mexendo. A figura está um pouco pequena aqui, tá? Mas está sendo todo, está inserido, né, no sistema aqui do Gazebo, todos os inputs vindos do Simulink, tá? E está se mexendo aqui o braço robótico, tá? Olha, ele está pegando aqui, né, a bolinha e fazendo, né, um movimento aí de pinçamento, tá? Esse é o Gazebo. Aqui é o mesmo também, o mesmo software Gazebo, porém aqui eu estou manipulando, né, o robô por meio desses controles feitos no MATLAB. Então aqui, pessoal, mais uma vez, é a simulação em conjunta do ambiente Simulink, MATLAB com o Gazebo, tá? Então aqui, conforme eu mexo nos controles, eu faço aqui a atuação, né, do meu robô, tá? E o último, né, a Engine Real, tá? Notem aqui, tá chegando o objeto, ele vai lá, pinça o objeto e coloca na esteira, tá? São outros modelos, tá, Edu? Porque a demo para aqui, né? Essa daqui são outros 2 modelos, né, que eu estou mostrando aqui para vocês. Seria o complemento, né? Se eu quisesse aquela demo colocar nesses 2 ambientes, eu conseguiria também, tá? Perfeito. Então essas são as 5 etapas, ok? Tá. Avançando aqui um pouquinho, aplicação, né, já envolvendo inteligência artificial, né? Aí vem a pergunta, qual a diferença dessa fase para essa? Primeiro, como eu falei, o advento da inteligência artificial, tá? Por quê? Imagine que se na primeira fase eu determine assim, que eu quero agora que o robô escolha qual objeto pegar, eu dou inteligência para ele, tá? Como eu vou fazer isso? Aplicando esses algoritmos aqui, percepção, planejamento e controle, tá? Então essa é a segunda etapa, ok? Então vamos passar aqui um pouquinho. O primeiro aqui quais são, né? Na verdade, esse slide aqui é o seguinte: utilizando Deep Learning, como é que como esses algoritmos de Deep Learning podem ser empregados em robótica? O primeiro deles é o reconhecimento de voz, tá? Onde eu tenho ferramentas aqui, por exemplo, a Audio Toolbox, né? Onde ela vai fazer o reconhecimento de voz, vai gerar um espectrograma da imagem, vai treinar a rede neural do robô e ele vai reconhecer, né, a forma do espectro e vai fazer os comandos. Por exemplo, comece, inicie, pare, né? Direita, esquerda, comendo simples, ok? Então, comandos de voz para o robô. Segunda aplicação de Deep Learning com robô seria aquela que o Edu começou no início, né? Computer Vision. Para quê? Para reconhecer imagens, para fazer detecção de objetos, né? Ou detectar também, principalmente em ambientes industriais, anomalias nos produtos, tá? Então, as imagens que vão ser aqui os inputs de entradas da minha rede. Então, o primeiro aqui, identificação, como eu falei. O segundo, inspeção industrial, né? Identificação de anomalias. E o último aqui quando eu trabalho com a tecnologia de nuvem de pontos, né? A Point Cloud. E aqui vai vir já a parte, né, do robô entender o ambiente em que ele se encontra para ele poder navegar. Tá? Essa é a última aplicação. Tá? Legal. E pode complementar. Então, Aí. é só isso, Edu.
Vamos lá. Ah, tá. Não, é o Alberto ele tinha feito a pergunta lá bem antes até, com relação a alguma coisa desse tipo aqui, né? Que a gente envolveu aquele papo lá de inteligência artificial e, né, e nisso foram somados aí algumas Sim. dúvidas. Ele pergunta aqui, o MATLAB, né, trabalhando com grandes quantidades de dados, especialmente quando, né, se trata aí de imagens e treinamento de redes neurais, ele pergunta se o MATLAB ele já tem algum recurso para acelerar essas redes neurais, tá? E complementando essa pergunta, Uhum. Leandro, outra que ele fez aqui, com relação a essas aplicações de deep learning na robótica, né? Qual que seria a Uhum. melhor, tá? Tá, Aí essas legal, duas perguntas dele para a gente já fechar o nosso Tech Talk aí. legal. A primeira delas, tá, Edu? Tá. Existe sim a parte Parallel Compute dentro do MATLAB, Ah, né? sim, verdade. Uhum, Tem ferramenta já própria para isso, principalmente quando eu trabalho muito com Computer Vision, com inteligência artificial. Para eu treinar uhum, minhas redes, eu vou precisar dessa ferramenta. E a segunda pergunta, não tem, Edu, aqui uma técnica melhor ou pior. Depende também da minha aplicação, tá? No nosso caso aqui, como nós estamos falando, né, de detecção de objetos, tá? Nós iremos trabalhar, por isso que eu até deixei em vermelhinho aqui, com a Computer Vision, tá? Essa uhum. seria a última etapa. Edu, Legal. só para fechar aqui, eu vi que o tempo aqui está estourando, mas Tá. um último complemento que eu queria mostrar, tá? Uhum, Seria já nessa segunda etapa, né, daquele primeiro modelo, ele reconhecendo os objetos, né, que eu quero pegar agora, eu estou dando inteligência para ele, eu quero que ele pegue para mim agora a xícara, tá? Então, primeiro uhum, eu estou treinando ele com esses objetos em cima de uma mesa, tá? Faço todo, né, usando aí os aplicativos MATLAB, toda a parte de rótulo das imagens, né, para ser utilizado na identificação, né, o que é xícara, o que é colher. E uhum. aí, Edu, aqui é ele em funcionamento, Ah, que legal. ele vai direto na xícara, tá? Ele viu que Aham, né, um cubo aqui, uma forma geométrica e a uhum, xícara, né? Ele vai direto na xícara, ele já reconhece, tá? Isso aqui é a visão do robô, tá? aham. E aqui é o processo no MATLAB sendo feito, ele já reconhece a xícara, tá? Nossa, muito legal. Edu, sei que você vai me matar, mas a última etapa aqui, tá? A implantação em hardwares. Isso aqui, esse tópico é rapidinho, tá? Tá. Só para deixar bem claro, porque é uma pergunta que sempre surge aqui dos nossos ouvintes, né? O MATLAB tem sim, ele gera código e eu posso implementá-los também em hardwares, ok? Então, Uhum, essa seria a última etapa. Como eu faço isso, nessa conexão entre robôs e hardwares? Ou com as APIs do MATLAB, ou gerando códigos direto do MATLAB. Por exemplo, eu gero um código C e implemento uma API lá existente no meu sistema, tá? Que é o segundo fluxo. E o terceiro método seria eu utilizando, né, bibliotecas já prontas, como por exemplo o ROS, né, eu comunicar o MATLAB com outros softwares desenvolvidos para projetos robóticos. Tá? Então seriam beleza. aí as três formas de implementação. Então, Edu, eu Legal. acho que é isso. E isso daqui é a Uhum, demo já completa, tá? tá. Né, dele implementando. Um lado é o MATLAB, outro lado ele Aham. já implementado, tá? Isso, Tá. na verdade, o tempo está estourando aqui, né? Às vezes o pessoal tem algum compromisso ali, mas a gente já consegue estar encerrando aqui. Deu para mostrar que tem muitas ferramentas, né? Tem muita coisa para ser mostrada ainda, né, o Leandro? Exatamente, Edu. Exato, tá? O MATLAB ele tem uma ampla gama aí de produtos, né? Uhum, Que a gente uhum. pode compartilhar. E, Edu, enquanto está rodando a demo, só vou, para finalizar, tá? Agora é sério, eu Agora, só vou antes não colocar era, o agora link. é. Eu vou colocar só o link da última demo aqui, para quem quiser, né? Põe para eles aí, então. Essa demo já com a parte dele inteligente, né? De ele escolhendo qual produto pegar, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Só Legal. não vou ter, logicamente, a parte, né, da demo com ele implementado, que né, a gente não tem, nem no site da Metrics não tem uma demo de implementação em hardware, né? Eles param só no Uhum, processo, porque a gente depende de hardware. Então, os uhum. dois etapas aí já tem demos para os usuários mexerem à vontade, tá bom? Beleza.
Leandro, muito obrigado. Eu espero que pode até deixar o outro slide lá que você estava mostrando antes, que eu acho O que vai anterior? ficar legal ali, Vamos lá, né? deixa à Aquele com um vontade. videozinho ali mostrando, acho que fica legal para a gente fechar aqui. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, né, desse Tech Talk, né? Mais uma vez, Leandro, obrigado aí pelo seu tempo aqui conosco. Eu acredito que, né, pela participação de todos aqui, e de novo, pessoal, não se preocupe com as perguntas. Eu vi que teve perguntas aqui que o pessoal fez, né? E por às vezes a gente não ter tocado um pouquinho naquele assunto, né? Nós mesmo assim iremos responder vocês, tá? Não se preocupe com relação a isso. E breve, né? Encaminharemos o e-mail com as respostas do Leandro para vocês. E vale reforçar aqui, né? Sempre falo isso nos Tech Talks, Leandro, que as ferramentas, né, do MATLAB Simulink são um meio e não um fim, né, no seu modelo. O que eu quero dizer com isso, né? Tudo que você cria ali dentro do MATLAB e do Simulink, né, por meio do seu conhecimento, por meio da sua desenvoltura em conhecer a ferramenta e executar ela, né, você se torna um detentor deste modelo, né? Então, se gostou disso, entre em contato conosco da OpenCAD aqui, nós ajudaremos vocês com esses modelos, né, que vocês precisam fazer, seja na academia, seja na indústria, empresa que vocês estão atuando, tá? Nós estamos aqui para ajudá-los, tá? Eu mandei também para vocês um link, né, sobre os próximos webinars que nós teremos, né? Temos um daqui a 2 semanas, se não me engano, tá? Fique atento ao nosso site também. Acabo lá também, né, nós temos, né, os próximos webinars, temos outras informações e os nossos canais nas redes sociais. Estamos no YouTube, LinkedIn, Instagram, né, à disposição. Esse vídeo, inclusive, daqui a pouquinho está lá no YouTube para vocês curtirem, compartilharem, enviarem para outras pessoas também, né. E não deixe de responder no final o nosso questionário, que é com ele que nós temos o feedback de vocês sobre esse material, o que vocês acharam, o quanto vocês gostariam de ver outras ferramentas sobre esse assunto também, tá bom? Leandro, mais uma vez, obrigado a todos aí pelas dúvidas e participação. Até a próxima. Até, pessoal. Muito obrigado.